nossa semana, né, nossa semana pré-prova, vocês já sabem, né, e vocês já estão se preparando aí, a partir de quarta-feira, as avaliações estão disponíveis, então, né, vocês estão aí já, de certa forma, né, o estudo prévio, ele acaba sendo mais uma organização aí de material e tudo mais para consulta, porque, né, vocês sabem que é tudo online. Mas, enfim, a gente vai comentar aí sobre a avaliação logo depois do conteúdo de hoje, né? Então, o que eu fiz? Eu preparei um conteúdo mais curto, um conteúdo aí só com 5 slides, para a gente, basicamente, fechar aquilo que a gente chama de teoria geral dos benefícios. Então, o que é a teoria geral dos benefícios? São as regras gerais aplicáveis aí né, aos benefícios, né, as regras aí que valem para o conjunto, né, de direitos aí que os segurados têm. A partir de semana que vem, aliás, segunda-feira não vai ter aula, né, porque é a semana de provas, daqui a 2 semanas, né, então deixa eu ver o calendário aqui, a partir do dia 10, né, dia 10 de maio, que vai ser nossa próxima aula, aí sim a gente começa e a gente avança nos benefícios em espécie, né? Então, cada dia a gente vai ver 1 ou 2 aí benefícios, né? Então, aposentadoria por idade, aposentadoria em invalidez, auxílio-doença, enfim, a gente vai 1 a 1 e praticamente isso, né, é o que vai levar nosso conteúdo até encerrar, né, até encerrar aí esse semestre. Para quem olhou já o cronograma e tudo mais, o segundo bimestre, ele é muito mais curto, ele tem, não digo metade, mas ele tem aí pelo menos 60% aí das aulas que foram do primeiro, né? A gente vai ter aí só umas 5 ou 6 semanas, até chegar na segunda semana de provas, que é lá na última semana de junho, ou primeira de julho, né? Então, a gente vai ter aí 7 aulas, mais ou menos, 6 aulas, para o segundo bimestre, né? Então, vai ser mais curto, mais rápido, e aí, né, tende a ser um pouco menos cansativo, até porque a gente vai falar dos benefícios em espécie, né? Então, a gente vai ver isso a partir, né, do segundo bimestre. Hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai ver essa última aula, essa última apresentação, uma aula mais curta. A partir daí, a gente fala um pouquinho e comenta sobre a avaliação, que não tem lá muito o que falar, não é uma revisão, né? Eu só vou lembrando vocês tudo aquilo que a gente já falou ao longo das aulas, mas não é nada, não é uma revisão propriamente dita, né? Não é vamos falar dos assuntos como um todo, porque aí a questão online acaba tendo um benefício, acaba tendo aí uma vantagem, que está tudo gravado, né? Então, se você perdeu alguma aula, se você não conseguiu assistir, se você estava com um problema na tua internet, enfim, qualquer que seja o motivo, vocês conseguem rever, né, esse conteúdo todo lá, tanto no portal do aluno quanto no YouTube. Então, não faz sentido fazer revisão aí se está tudo gravado, né? Não tem nem o que contestar aí. Então, eu vou compartilhar a tela, né, vou apresentar aqui o slide que se refere à aula de hoje, e aí assim que a gente terminar esse slide, a gente vai para um comentário geral sobre a prova, né? Não é nada, né, não é uma revisão, é um comentário geral para, de alguma forma, direcionar vocês em um estudo, né, enfim, focar um pouquinho mais, algumas dicas aí de como estudar. Bom, esse slide que vocês estão vendo é o slide que está à disposição para fazer download, né, como sempre, vocês já estão acostumados dessa metodologia. E esse slide a gente consolida alguns itens, algumas ideias que ainda não foram mencionadas, né, ou se foram mencionadas aí de uma forma mais superficial, todas, né, inerentes aí às regras gerais dos benefícios. Então, vamos começar aí por uma outra regrinha, né, cada slide aqui, cada
item que eu vou apresentar, ele é individualmente considerado, ele não é cumulativo, vamos dizer assim, mas são pontos importantes, né? São pontos importantes que a gente tem aí na lei, que vale a pena a gente mencionar. O primeiro deles, né, tá aqui, isso aqui tudo, a aula de hoje, ela tá toda sobre a Lei 8213 de 1991, que é o Plano Geral dos Benefícios, né? É a lei geral que vai trazer aí como se ajustam os benefícios. E aqui nós temos o artigo 41A, trazendo uma informação bastante importante, né, com relação aí àqueles que já recebem o benefício, né? Então, a gente já falou sobre o cálculo, a gente viu que o menor valor que alguém recebe é o salário mínimo, né? Então, o salário mínimo é o piso, é o mínimo que alguém recebe. Então, nunca vai ser menos que um salário mínimo, mas e para aquele povo que recebe mais do que o salário mínimo, né? R$1.500, R$2.000, esse valor, como é que ele é atualizado anualmente? Ele é atualizado pelo INPC, né? O INPC é o índice lá do IBGE, que é divulgado mensalmente, então faz a média anual, né? Soma as frações mensais até formar o índice anual. Então, esse índice é aplicado aí anualmente para reajuste da renda mensal, né, das aposentadorias e benefícios como um todo, né? Então, todo ano existe um reajuste, esse reajuste é previsto em lei pelo INPC. É um índice muito melhor, por exemplo, que a poupança, né? É um índice melhor aí do que alguns indicadores, mas não é o índice oficial da inflação, né? Então, isso aqui acaba sendo um problema. O INPC, ele tem como ideia geral medir o consumo preponderante da classe mais baixa, né? Da classe, a renda, né, das classes médias, aí, classes, né, aquela escala lá, classe C e D. Já o índice oficial de inflação é medido pelo IPCA, né? Então, são formas, né? São dados que são coletados focando, né? Esse aqui é mais no consumo da família, o IPCA ele vai olhar todo, né? Então, ele vai olhar a construção civil, ele vai olhar, enfim, o vestuário, enfim, existem vários índices e a lei acabou optando aí pelo INPC, que não é um índice, né, desprezível, mas não é um índice oficial da inflação. Então, pode acontecer, né, do reajuste anual não ser e não superar a inflação, que é o que tem acontecido, né? O IPCA tem se revelado aí um pouco maior que o INPC todo ano, né? Mas tem um reajuste, né? Tem um reajuste. A gente está falando aí de 4%, né, por ano de reajuste. Claro que isso quando você está acima do salário mínimo, né? Se você está no salário mínimo, historicamente o salário mínimo tem sido reajustado num patamar um pouco maior do que o INPC. Então, é o salário mínimo que empurra para cima e não o INPC. Mas, enfim, o INPC é o índice aí que deve ser considerado. Então, um assunto aí para a gente, né, ter em mente. Outra situação, os descontos legalmente autorizados, né? Então, isso aqui, né, antes da pandemia, você caminhava lá na Marechal Deodoro, lá perto do Shopping Itália, você até tropicava na calçada, nas placas e nos vendedores, né, no pessoal entregando folheto, empréstimo consignado, empréstimo consignado, empréstimo consignado. E aí sempre vem aquela, né, complementação para aposentados e pensionistas, né? Então, tinha muito isso, acho que hoje não deve mais ter por causa da pandemia, mas enfim, faz tempo que eu não vou lá, mas de qualquer maneira, a gente vê muito, né, esses anúncios, né, de empréstimo consignado para aposentado e pensionista. O que é isso, né? O que é essa ideia? É o aposentado fazer um empréstimo. Claro que vai ter juros, claro que vai ter correção,
Mas qual que é a grande garantia dessas financeiras que fazem esses empréstimos para aposentados e pensionistas? Existe na lei, e aqui no artigo 115, a autorização legal para que eles descontem direto do vencimento da aposentadoria. Então, o que, que acontece? Essas financeiras, elas vão acabar tendo como credor o próprio INSS. Então, é um empréstimo sem risco algum, porque, na verdade, o valor, né, isso é descontado da aposentadoria da pessoa, e isso é consignado, né, é informado lá para o INSS. Então, vejam que uma financeira que empresta para aposentado e pensionista não tem risco, né? O INSS vai pagar, o INSS não vai deixar de pagar, pelo menos numa normalidade, entende-se que o Estado ele é solvente, né? O Estado ele não tem aquele risco, né, de ele não pagar as dívidas dele. Então, existe essa presunção aí que eles vão pagar. Mas, enfim, então, vejam, a lei permite que esse tipo de desconto seja realizado, né? Seja realizado. E aonde que está essa previsão legal? Está no artigo 115. Então, vejam, nós temos 6 hipóteses aqui que permitem aí esse desconto, né? O aposentado ou o pensionista dá em garantia, vamos dizer assim, né? Ou ter penhorado o seu benefício para pagar uma dívida. Então, vejam, aonde, né, até onde que se autoriza o bloqueio, né, ou a penhora desse tipo de valor. Lembrando, né, que pensão e aposentadoria têm a mesma proteção legal do salário, né? Então, ele é impenhorável, enfim, claro que existe aí a jurisprudência atual permitindo, né, o bloqueio daquilo que excede o necessário para a pessoa sobreviver e tudo mais, mas a aposentadoria goza de todas as proteções que o salário, né, impenhorável, subsistência, ele tem preferência em pagamento em qualquer concurso de credores, enfim, né, ele tem a mesma garantia. Mas o que pode ser descontado? Né, a palavra que se usa é descontado, não penhorado, porque a penhora pressupõe o processo judicial e tudo mais. Né? Então, o que se pode descontar? Contribuições devidas pelo segurado à própria Previdência, né? Então, pode acontecer, né, vamos imaginar aqui hoje, que um aposentado recebeu o auxílio emergencial indevidamente, ele tem que devolver esse valor à Previdência. Ele pode ter descontado isso da própria aposentadoria, né? Então, nós temos aí essa possibilidade. Outra situação que pode descontar: pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário, assistencial indevido, inclusive na hipótese de cessação, desde que não exceda 30% da sua importância. Né? Então, o que é isso daqui? Esse inciso segundo. Vamos imaginar que a pessoa fraudou, né, um documento para conseguir se aposentar com um valor maior. Então, ela tem direito a se aposentar, mas ela fraudou um comprovante de renda lá para conseguir se aposentar por um valor melhor. Ela se aposenta, ela começa a receber. Aí o INSS abre lá um procedimento investigatório e descobre que é fraude, e a fraude, né, comprovada em má-fé, obriga a pessoa a devolver. O que o INSS pode? Ele pode descontar todo mês lá 30%, até 30%. Do INSS. Né? Então, nós temos aí essa hipótese. Outra hipótese que pode descontar: o imposto de renda retido na fonte, né, para aqueles que têm benefícios cumulativos, aí é permitido, né, o desconto. Pensão de alimentos decretada em sentença, né, então é o ofício judicial, o juiz oficia o INSS para fazer o desconto. Permite mensalidade de associações ou entidades de aposentados, né, regularmente reconhecidas. E aqui, por último, né, o inciso 6º, é a hipótese que eu comecei falando para vocês, né, que é o empréstimo consignado aí dessas financeiras. Pode descontar até um limite global de 35%.
né? Então, não pode descontar mais de 35%. Ou seja, o aposentado pode ir na financeira A e autorizar o desconto de 20%. Aí ele pode ir na financeira B e autorizar o desconto de mais 15%. Né? Então, ele pode somar, vamos dizer assim, esses financiamentos, esses empréstimos, né? Mas não pode exceder o limite de 35%. Ele não pode, entre aspas, dar em garantia mais do que 35%, né? Porque, teoricamente, a aposentadoria é para garantir a sobrevivência da pessoa, e não para ele, né, reformar a casa e nem para trocar toda a mobília da casa dele. Então, temos aí essa autorização legal, né, essa lista aqui que permite o desconto do benefício. É mais um assunto aí, mais um item interessante, né, e aí a gente vê, né, nessa questão aqui, a gente vê muito aquela concessão, né, de crédito aposentado, pensionista, e aí tem o servidor público, né, que também entra junto nessa história, porque são tudo pagamentos garantidos, né, a pessoa tem, via de regra, esse pagamento até ele morrer, então, para esse tipo de situação é fácil emprestar dinheiro, né, você tem garantia que vai receber, então os juros são baixinhos, né, as vantagens são grandes e tudo mais, claro, você tem garantia de que esse dinheiro vai voltar, né? Então é fácil emprestar, mas enfim, está previsto aqui em lei esse limite de 35%. Próximo slide, vamos lá sobre a questão de cumulação de benefícios, né? Então, alguém aí já me perguntou em alguma das aulas se a pessoa pode ter mais de um benefício. Pode, com exceção a esses 6 incisos, né? Então, vejam que os benefícios previdenciários, você pode até receber 2 benefícios, dependendo da situação, né? Vamos pegar um exemplo bem simples, que você recebe 2 benefícios, salário família, né? Se você tiver 10 filhos, você recebe 10 salários famílias, né? Então, vejam que aquela lógica, não pode acumular benefício, não se aplica. O que não pode acumular benefício nessas situações do artigo 124. Né? O artigo 124 vai trazer as hipóteses que não é possível acumular benefício. E aí nós temos, né, aposentadoria com auxílio-doença. Né? Então, aqui a lógica qual que é? Se a aposentadoria, se você está doente permanentemente, você vai se aposentar por invalidez, você não fica recebendo aposentadoria e auxílio-doença, né? Então, tem essa lógica aí. Diga lá, Isaías, viu a mão? Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, classe. Professor, uma dúvida, esses benefícios também, os políticos, claro, são funcionários públicos, mas eles podem receber, tipo, 3 aposentadorias? Então, Isaías, o político em mandato eletivo, ele vai para o INSS, o regime geral aqui, então ele, vamos dizer assim, ele está exercendo atividade remunerada, ele é segurado, né? Então, enquanto ele tem um mandato, né, de cada 4 anos, aí ele é, né, segurado do INSS. Se ele se aposentar pelo INSS, né, vamos pegar o exemplo do Lula, né? O Lula, dizem aí que ele é aposentado por invalidez, né? Então, assim, ele recebe essa aposentadoria por invalidez pelo INSS. Vamos imaginar que o Lula também pagou uma aposentadoria complementar, né, num banco. Ele foi lá e pagou durante 30 anos um banco, ele recebe aposentadoria privada, pode acumular. E vamos imaginar uma terceira hipótese, que o Lula não foi, né, mas vamos supor que ele fosse um funcionário público. Se ele passou lá 30 anos, ou 35, enfim, contribuindo, ele pode se aposentar pelo regime estatutário. Então, assim, as aposentadorias, elas podem acumular em regimes previdenciários diferentes, né, mas no INSS, uma só, né, pelo INSS, uma só.
não pode ter mais de uma aposentadoria, que é exatamente aqui o inciso segundo, né? Mais de uma aposentadoria. Há um boato do Riquião, por exemplo, que ele tem várias aposentadorias. Muita gente fala. Eu não sei dele, né, mas pode, porque ele foi político uma vida inteira, né, então ele provavelmente teve aí aposentadoria pelo INSS, ele pode ter cumulado aí com o regime estatutário, né, do Estado do Paraná, deve ter, e o que existe para esses chefes do Executivo, existem alguns benefícios específicos para eles, né, então, existem algumas regras aí que o governador, né, o próprio presidente da República, quando ele deixa de ter um mandato, né, ele passa, né, outro é eleito, ele continua recebendo alguns benefícios, né, alguns valores aí, mas não é exatamente aposentadoria, né, e são bonificações, enfim, né, penduricalhos aí que os políticos... Entendi, professor. Mas a aposentadoria do INSS ele não acumula, né, não acumula, isso no regime atual, né, isso no regime atual. Talvez, é que agora já é difícil, né? Antes de 98, as regras eram outras, né? Então, algumas pessoas aí bem idosas, elas ainda têm alguma coisa dos regimes anteriores, né? Porque essas regrinhas, elas vão alterando. Cada reforma da Previdência é uma regra nova, essa regra atual, e antes de 98, antes de 88, inclusive, existiam outras regras que talvez autorizavam. Né? Então, o pessoal bem das antigas pode ser que tenha, mas hoje não tem mais, né? Hoje, desde 98, pelo menos, não tem mais. Então, aquilo, aposentadoria, auxílio-doença, né? Se o aposentado fica doente, não consegue mais, enfim, sair da cama, ele continua recebendo aposentadoria, ele não vai receber auxílio-doença, né? Fica só na aposentadoria. Então, aposentadoria e auxílio-doença são incompatíveis, né? Só recebe a aposentadoria, né? Ou auxílio-doença, né? Vamos imaginar a pessoa que está no auxílio-doença e ele cumpre os requisitos para se aposentar. Ele deixa de receber auxílio-doença e passa para a aposentadoria, né? Então, bom, aposentadoria, bônus de permanência em serviço, né? Então, é o adicional aqui. Salário, maternidade e auxílio-doença, isso daqui é bastante importante, principalmente para as mulheres, porque o que acontece? O salário maternidade, ele vai num período de 120 dias, né, que ele é considerado lá 28 dias antes do parto, e depois, né, o período restante lá, 92 dias, enfim. Mas é muito comum, e as mulheres, elas podem ter complicações durante a gravidez, por exemplo. Durante a gravidez, o médico vai dando atestado, olha, você tem que ficar em casa, é uma gravidez de risco, tal. Quando ela vai para, né, gravidez, quando o médico dá um atestado antes do período do salário-maternidade, ele não está antecipando o salário-maternidade, você vai para o auxílio-doença, né, vai para o auxílio-doença, desde que, né, o afastamento seja 15 dias consecutivos. Qual é a implicância prática disso? Auxílio-doença, o valor não é o valor cheio do salário, né, do que é o salário-maternidade. Então, o auxílio-doença, ele é pior, é um benefício cujo valor não é tão bom quanto o salário-maternidade, porque o salário-maternidade é o salário como se fosse trabalhando. Já o auxílio-doença, não, né, tem toda aquela métrica que a gente viu, de pegar a média, enfim, fazer lá, né, a média atualizada das contribuições, aplica lá o coeficiente redutor de 91%, enfim. Então, o auxílio-doença não recebe o salário integral, né? Então, a mulher que durante a gravidez tem complicações e precisa ficar em casa, ela recebe auxílio-doença. Quando chega no período do salário-maternidade, que tem lá uma data pré-estipulada, aí ela migra para o salário-maternidade, né? Aí passa todo o salário-maternidade, quando acaba o salário-maternidade, o médico fala assim, não, você ainda precisa ficar em casa, eu te dou um atestado, volta para o auxílio-doença, né? Então, existe toda essa dinâmica aí,
mas um benefício não se acumula com o outro, né? Então, a mulher que está em salário maternidade e precisa, né, e tem um agravamento, uma doença, enfim, ela não soma os dois, ela fica em um e depois passa para o outro, né? Então, não somos dois. Bom, também não é possível 2 auxílios acidentes, né? Auxílio acidente, a gente vai ver mais para frente, é aquela hipótese de perda da plena capacidade laborativa, né? Então, a pessoa que sofre, por exemplo, ela, por lesão repetitiva, ela sofre um desgaste no ombro, ela não consegue mais esticar o braço. Mas na atividade do dia a dia dela, esticar o braço faz a diferença. Ela é empacotadora, por exemplo. Então, o que acontece? Ela consegue continuar trabalhando, né, mas ela vai ter um prejuízo da sua vida profissional. Então, ela recebe um adicional, né, recebe lá o auxílio acidente. Não se podem acumular 2, né, então vale um só aqui. Outra hipótese, inciso 6º, mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro. Né? Então, vejam que a pensão por morte, né, aqui a gente está falando de pensão por morte, então, automaticamente a gente está falando de herdeiro, né, de dependente, deixada por cônjuge ou companheiro. Isso aqui significa aquela hipótese da pessoa que é viúva, vai lá, casa de novo e o marido morre de novo, né, ou a esposa morre de novo. Então, já tem uma pensão, né, do primeiro marido, vamos dizer assim, vai lá, casa ou vive em união estável, e o segundo também vem a falecer. Aí vai receber 2? Não, não vai, né? Não vai receber 2. Mas aí o que acontece com essa pessoa? Ela pode escolher a pensão com valor maior, né? Ela pode não, ela deve escolher, o INSS deve sugerir a pensão com melhor, né, o maior valor aí. Então, o que ela vai acontecer? O que essa pessoa pensionista, né, a pensionista, o que vai acontecer? Ela vai ver, vai fazer uma simulação, bom, eu estou recebendo tanto, mas se eu passar né, para a pensão do último marido, eu receberia mais. Então, ela pode escolher, né, ela pode escolher, não, o INSS tem o dever de migrar ela para o melhor benefício. E veja que isso aqui é pensão deixada ao cônjuge, por cônjuge, né? Isso aqui não se aplica ao filho, né? Ao filho, ao órfão, vamos dizer assim, né? Se morre pai e mãe, ele pode receber uma pensão em razão de cada um dos falecidos, né? Isso aqui é específico por razão de cônjuge ou companheiro, né? Então, nós temos aqui as 6 regrinhas do artigo 124, que vem trazer essa situação aí de cumulação de benefícios, né? Bom, vamos lá. Outra situação, outro ponto importante, isso daqui, essa ideia de direito adquirido, ela foi muito debatida e foi aí, por muitos anos, questionada, principalmente com a reforma da Previdência lá de 98, né? A emenda constitucional 20 de 98 trouxe uma série de alterações aí no regime de aposentadoria que existia quando foi criada a Lei 8213, né? Então, o que acontece? Veio a Constituição de 88, a Constituição de 88 criou os benefícios, né, que a gente conhece. Veio a Lei 8213, de 91, regulamentou esses benefícios, isso em 91. Passaram lá 7, 8 anos, percebeu-se que a Previdência ia para o buraco, não ia ter dinheiro para pagar todos aqueles benefícios. Então, lá em 98, teve exatamente a mesma discussão que teve agora, há 2 anos atrás, a tal da reforma da Previdência. Então, veio o nosso Congresso Nacional e editou uma PEC, né, que virou a Emenda Constitucional 20 de 98. O que aconteceu com isso, né? O que significou essa alteração legislativa? Mudança nos critérios de aposentadoria. Uma série de aposentadorias, uma série de
direitos, né, que as pessoas tinham de se aposentar simplesmente foram alterados, foram aí criados novos critérios. O que acontece com o pessoal que já estava na qualidade de segurado, o que esse pessoal fez e levou isso para o judiciário? Foi dito o seguinte, olha, eu ingressei numa regra lá de 91, então eu tenho o direito adquirido de seguir essa regra de 1991. Eu não posso, no meio do jogo, ser colocado numa nova regra. Né? Você não pode mudar a regra do jogo no meio do jogo. Aí, qual é a tese? Que isso violaria o direito adquirido das pessoas que ingressaram no regime antes de 98. Né? Se eu já estava no regime, não poderia ter aí uma alteração. Isso se desenvolveu durante alguns anos, né? E em 99, né, com repercussão geral aí, houve a consolidação pelo STF falando o seguinte: vejam, você, enquanto você não se aposentar, você não tem direito adquirido nenhum. Né? Então está aqui, ó, inexiste direito adquirido, porque enquanto você não tem cumprido os requisitos da aposentadoria, por exemplo, você tem uma mera expectativa de direito, né? Você está falando uma simples expectativa de direito. Então, não é um direito adquirido, é uma expectativa de algum dia receber esse direito. Então, o que acontece? O STF convalidou, e ainda bem, senão o INSS ia virar, né, algo insustentável, ia ter que acabar com esse negócio. O STF convalidou a possibilidade de realizarem alterações aí nos benefícios, inclusive para aqueles que estão aí no regime, já são segurados há algum tempo. Né? Tanto que agora, em 2019, quando teve a outra, né, a nossa atual reforma da Previdência, praticamente ninguém, né, eu não lembro de ter alguém que tenha questionado com essa teoria de direito adquirido, porque isso há 10 anos atrás o STF já disse que pode, que não tem problema. Né? Então, enquanto você não preencheu todos os requisitos, o seu direito não é adquirido. Você só tem uma expectativa de direitos de chegar até aqueles requisitos. Emerson ergueu a mão. Boa noite, professor, tudo bem? Opa, boa noite. Eu disse sim, mas é que a minha questão era referente ao auxílio-doença, então eu vou deixar para falar depois com você. Tá bom, tranquilo. Bom, então, direito adquirido é mais um ponto aqui. E o último slide de hoje, antes da gente passar a comentar sobre as provas, é uma questão mais prática, uma questão mais procedimental, vamos dizer assim, é a questão da obrigação, né, de você primeiro fazer um requerimento administrativo para depois poder levar a questão para o judiciário. Né? Então, muito se discute, e muitos juízes, como um todo, eles têm uma lógica que você precisaria primeiro ir até o INSS, fazer o pedido, né, e aí ou esperar um período ou ter uma negativa para somente então você ter legitimidade, né, ter a possibilidade aí de você ir para o judiciário. Né? Então, se construir uma tese de interesse de agir. Né? Se você não foi no INSS, não fez o requerimento ou não teve uma negativa do INSS, você não teria interesse de agir, porque se o INSS não negou nada, né, ou não está apreciando o teu pedido, você não tem por que ir para o judiciário direto. Essa questão foi levada aí para o STF, de novo, né, em repercussão geral, de novo aí naquela lógica de que isso vale para todos, né, que fala o seguinte, né, vejam que é um julgamento de 2014, que fala, né, aqui pelo acórdão, ele vem trazendo aqui que o direito de
de petição, né, compatível, tal, mas é preciso haver a necessidade de ir a juízo. Então, quais são as regrinhas aqui? A concessão de benefício previdenciário depende do requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão de direito antes da sua apreciação em deferimento pelo INSS, né? Então, a exigência de prévio requerimento não deve prevalecer quando o entendimento for notório ou reiteradamente contrário à postulação do segurado. Então, vejam, o que o STF falou aqui sobre essa necessidade de primeiro fazer o requerimento para depois ir para o judiciário. A regra geral é que precisa, né? Então, é o que está sublinhado aqui, que a concessão, né, precisa primeiro de um indeferimento do INSS, salvo nos casos em que o entendimento da administração for notória, né, ou seja, quando existem portarias, quando existem lá instruções normativas, ou quando, né, você demonstra para o juiz que, em casos parecidos, todas foram no mesmo sentido, né, de negativa. Aí não se exige, mas a regra é que sim, você tem que ir no INSS, fazer o pedido. Aí tem duas situações, ou você esperar o prazo regimental deles lá para analisar, depende de cada pedido, ou esperar a negativa, né? Então, se o INSS demorar muito, também já autoriza você entrar com a ação, né? Não precisa só cá negativa. A demora também é um motivo. Mas, via de regra, o que todo mundo faz, né? A situação comum é você pegar a negativa e, com a negativa, ir lá no juizado especial ou Justiça Federal, né? Vara Federal, e fazer o requerimento de concessão de benefício, né? Então, salvo quando o entendimento é público e notório, né? Aquela situação que, na maioria das vezes, está na própria lei, né? O INSS, direito previdenciário é um direito público, né? Um direito regulamentado e pautado sempre pela legalidade. Quando tem uma portaria, quando tem uma instrução normativa contrária, aí você já pega essa disposição infralegal e leva lá para provar para o juiz, olha, eu não vou perder tempo lá no INSS porque tem uma portaria que diz que eu não tenho direito, né? Então entra com a ação direta. Então, é mais ou menos esse o roteiro que a gente deve seguir aí para postular em juízo, né? Uma questão aí mais procedimental, mais processual. Essa questão de processo administrativo e tudo mais, a gente vai ver mais para frente. Se der tempo, né? Se não tivermos interrupções aí nas nossas semanas, né, vai dar tempo da gente ver processo administrativo previdenciário, como é o esboço, claro, como é o procedimento lá dentro do INSS, né, para vocês terem uma noção geral, existe uma instrução normativa que regula, né, todas as etapas internas lá de como funciona. Tá bom, pessoal? Então, esses são os slides de hoje, né? A partir de agora a gente vai fazer a revisão da prova, mas antes disso, né, vamos fazer aquele famoso clique, né, ou também conhecido como print screen, para valer a chamada de hoje, tá? Então, ativem a câmera aí, quem não ativou ainda. Com relação às faltas e tudo mais, eu não lancei ainda no sistema, e nem mesmo as notas, né? O sistema ele libera para nota só num período específico, não liberou ainda. Então, os trabalhinhos de vocês aí não foram lançados. Provavelmente eu vou lançar tudo de uma vez já com a prova, tá? Então, dei o print screen aqui, deixa eu só salvar. E a gente já dá seguimento. E o que a gente vai fazer agora, basicamente, é comentar sobre a nossa atividade avaliativa. Professor, estou aqui, viu? Estava ajudando a dona de Laurino, mas estou por aqui. Não, tranquilo. Aqui. Tá salvo. Com isso, a gente fecha as presenças do primeiro bimestre. Deixa eu pôr uma observação aqui. Beleza. Bom,
Alguém tem uma pergunta, né, antes disso, antes da gente partir aí para a questão dos comentários sobre a prova? Não sei se alguém tem alguma situação. Emerson, diga lá. Professor, eu queria falar sobre o auxílio-doença, que é uma situação que eu tenho lidado bastante atualmente com a questão do Covid-19. O INSS editou 2 ou 3 portarias para lidar durante a pandemia com os pedidos novos de auxílio-doença, para não deixar as pessoas que têm direito ao benefício sem o acesso, devido às agências estarem fechadas e o número de atendimentos ser reduzido. Ocorre que essas emendas acabaram por cercear verdadeiramente o benefício para aqueles que têm direito. O que acontece? Os médicos, até fica aqui o meu comentário quanto aos médicos, peço desculpa aos médicos já por esse comentário, mas, poxa, né, escrever com a letra um pouco mais legível não faria mal para ninguém, né? Mas, enfim, os médicos dão atestados de 15 a 30 dias. E o INSS se apoia na questão de que os primeiros 15 dias, quem é responsável é o empregador, né? Ele, como se ele não tivesse responsabilidade. Ocorre que ele indefere esse pedido de auxílio-doença e, por muitas vezes, a doença da pessoa perdura por um período maior e, com base nessas portarias me perdi no raciocínio. Nessas portarias que permitem a concessão, vamos dizer, de um auxílio-doença, entre aspas, antecipado. Ocorre que eles não pagam antecipação, eles não pagam benefício e ainda indeferem o pedido sobre a alegação dessas portarias. É, assim, uma coisa que é assustadora. Como que a legislação pode afetar quando mal interpretada ou mal posta ou mal formulada. E isso, com certeza, deve estar enchendo a Justiça Federal de casos. Essa questão, porque na prática o que acontece? Se o INSS não paga o auxílio-doença, sobra no colo da empresa, né? Então, o que o INSS está fazendo? Está jogando esse ônus Covid para a empresa. E aí até, claro, as evidências científicas a gente não pode questionar também, isso é um padrão talvez mundial, mas é curioso, né? Por que o período de afastamento é sempre 14 dias, né? E não 15 ou 16, né? O 16 dias já levava para o INSS o problema. Então é aquilo, né? 14 dias é exatamente o limite ali para não ir para o auxílio-doença. E a gente vê vários casos aí de pessoas que ficam 1 mês, 2, 3 internadas, né? Mas enfim. Aí essa questão prática, né, que o Emerson trouxe de não considerar, né, os dias consecutivos, mesmo quando há um novo atestado, um atestado consecutivo aí, acaba sendo um problema, né, porque é 14, daí vai no médico, mais 14, mas esse mais 14 depois de trabalhar um dia. O INSS entende que não tem a continuidade, e aí devolve para a empresa, né? Ó, empresa, o problema é seu, paga você aí, os 15 primeiros dias é problema seu. Então aí com certeza, né, como o Emerson falou, isso deve começar a respingar aí nos tribunais, vamos ver, né? Vamos ver como que essa questão se desenvolve. Bom, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho aí da nossa avaliação. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, mas é do próprio AVA, né? Então, deixa eu compartilhar aqui. A tela do portal aqui do aluno, do AVA, vocês estão vendo, né? Agora vocês estão vendo vocês mesmos. Agora aqui. Bom, não tem segredo, né? Vocês estão aí no 8º, 9º período, já estão há 1 ano e meio nessa lenga-lenga aí online, né? Então, né, não tem muito o que falar para vocês, que já estão há algum tempo, mas para quem não sabe, né, ou talvez para quem nunca viu, é novo, vocês vão fazer a avaliação aqui, né? Então, o que acontece? Na aula da semana que vem, aqui no dia 14,
eu coloquei uma observação, semana de avaliação não há aula. Né? Então, isso significa que semana que vem, dia 3, vocês não precisam vir aqui, aliás, não tem link, eu nem habilitei nada, não vai ter nada aqui, não tem aula. O que vocês vão fazer durante essa semana? Vocês terão que vir aqui na avaliação do primeiro bimestre, né? Avaliação do primeiro bimestre, e aqui vocês já têm a instrução, né? Já tem a instrução que vai abrir quarta-feira às 7 da manhã e vai fechar 4 de maio às 23 horas. Então, é durante esse período que vocês vão entrar aqui, né? Vocês vão clicar aqui para tentar responder. Quando passar aqui de quarta-feira, né, até lá eles colocam 7, mas aqui abre às 4, né? Então, quem quiser fazer de madrugada já pode ver. Mas, enfim, abre quarta-feira de madrugada, então aqui vai ter, né, a opção de responder questionário, aí vocês vão clicar aqui, e uma vez vocês clicarem nesse responder questionário, ele vai te dar 3 horas para você responder, tá? Então, a duração máxima é de 3 horas. Então, aquilo, você pode escolher fazer a avaliação domingo de noite, não tem problema nenhum, mas uma vez que você clica aqui, tentar responder o questionário, ele vai perguntar se você está certo disso, né? Você clica OK, vai começar o reloginho de 3 horas aí para vocês responderem, né? Então, vai ser por esse caminho aqui. O que acontece, vocês vão ter 10 questões para responder, 10 questões, todas de múltipla escolha, ninguém vai precisar escrever nada, são 10 questões. Cada questão, ela vai ter 5 alternativas, né? 5 alternativas, só uma delas é a correta, né? Então, vocês não vão ter mais de uma alternativa a responder, é sempre uma só. E vão selecionar e aí seguir, né? Seguir, aí enviar o formulário, OK. São 10 questões, como a nossa prova vale 70, cada questão vale 7, né? Cada questão vale 7 aí. Então, vocês vão ter toda essa, né, essa tecnologia aí para vocês responderem. No dia 4 de maio, quando passar o período de provas, o sistema está parametrizado para divulgar o gabarito aí para vocês, tá? Então, vocês vão saber já na sequência se acertaram, se erraram, né, qual é a correta, tudo isso. Então, acontece, né, lá no dia 10 de maio, quando for a nossa próxima aula, eu não preciso ficar aí dizendo qual é a questão correta. A única situação, se alguém tiver dúvida, algum questionamento, vocês podem trazer, né, para a próxima aula, a gente dá uma olhada aqui, qual que é, né, o ponto. Mas, enfim, via aqui sistema. Oi, diga lá. Eu gostaria de fazer uma pergunta, eu não sei se alguém já perguntou, mas eu não ouvi. A prova do senhor vai ficar disponível do dia 28 até o dia 4? Ou somente no dia que o senhor dá aula, que seria na segunda? Não, vai ficar o período todo. O semestre passado eu fiz nessa lógica de só no dia da aula, né, aquela, né, das 7h15 às 10, só que, assim, eu me estressei tanto, tendo que me explicar para coordenação e secretaria e não sei quem, não sei mais quem, porque 2 ou 3 pessoas, né, não sabiam, né, não sabiam. Eu falava. Enfim, pessoas que nunca apareceram na aula e daí começaram a questionar. E aí eu pensei, bom, não vou mais fazer isso, vou fazer do jeitinho e tal, enfim. Então vai ser... Então vai ser durante todo o período de, né, aqui, ó, do dia 28 de abril até dia 4 de maio. Né? Então vocês vão ter todo essa semana aí para fazer, tá? Muito obrigada. Não, tranquilo. Essa orientação para todos os professores, não sei se algum vai fazer só no dia da aula, né? Mas, enfim, cada professor é livre aí. Bom, e o que vai cair, né? Basicamente, assim, o que vai cair praticamente tudo, né? Claro que a gente tem aí alguns assuntos que caem mais, né? Então, eu vou comentando só aí semana a semana. Uma
uma questão, né, que deve cair é a situação aí das características, né, da relação previdenciária, né? Então, a gente teve isso nessa aula aqui, na segunda semana, que emendou também para a terceira, não, aqui foi carnaval, né? Aqui não teve aula, aqui para a quarta semana, sobre os princípios, né? Então, aquela situação, né? O regime previdenciário, ele é contributivo, já a saúde e assistência não. Então, essas características constitucionais, né, essa visão constitucional, ela deve ser objeto aí de pelo menos uma questão, né? Então, aquela previsão lá do artigo 201, né, que vai trazer os contornos do que é a Previdência Social no Brasil, né, objeto de uma questão. Aí a gente avança no conteúdo, né, a gente falou sobre a reforma, não se preocupem tanto, né, porque isso aqui foi mais uma questão de contextualizar vocês no tempo. A gente vai ter, claro, a questão da reforma nos benefícios, é reflexo de tudo, né, mas sobre a reforma não vai ter nenhuma questão. Aí a gente avança sobre os segurados, né, as categorias de segurados. Lembrem que são 5 categorias, né, os obrigatórios, aí tem o facultativo, dentro dos obrigatórios temos os empregados, os individuais, temos os avulsos, temos os domésticos, enfim, né, essas categorias, então vai ter aí uma questão sobre essa classificação, né, quem entra em qual grupo, né, tal grupo vai preenchido por tal e tal categoria, enfim, né, vai ter uma questão aí sobre essa aula aqui. Avançamos, o custeio, né, nós teremos uma questão sobre a parte tributária, né, vai ter uma questão aí envolvendo o custeio. Assim, de uma forma geral, não se preocupem com alíquotas, né, não se preocupem com valores, ninguém vai calcular nada, ninguém vai, o adicional da contribuição previdenciária é 2%, não se preocupem com valores, né? O que eu vou querer saber é quais são os benefícios e talvez aí uma característica ou outra desses benefícios, dessas contribuições, né? Então, não se fixem, né? E eu lembro da aula aí de contribuições, o quanto é complexo aí para você entender o cálculo, as alíquotas, e não é tão, né, avançado aí que traz a questão, mas vai ter uma questão sobre custeio. Avançando já para a 8ª semana, né, a 8ª semana, a gente fala sobre dependentes, né? Dependentes é um dos assuntos que, né, se eu falasse assim, olha, se você vai estudar, escolher só uma aula para estudar, então estuda essa aula dos dependentes, né? Organize essa aula dos dependentes, dá uma lida, dá uma verificada nos slides, porque deve ter aí entre 2 a 3 questões sobre dependentes, tá? Então tem bastante questão envolvendo dependentes. Aí é toda aquela teoria, né? As classes preferenciais, não preferenciais. Vocês vão se deparar aí com algumas questões de um caráter um pouco prático até, né? Falando assim, tal pessoa era dependente, e aí veio a falecer o pai, mas o pai não sei o quê, bababá, você tem direito a pensão, tem direito a isso, então, assim, vai trazer uma historinha, vamos dizer assim, né, para vocês buscarem aí, você tem direito ao benefício, quem tem esse direito ao benefício, né, então, dependentes é uma aula que eu recomendo aí que seja estudada, né, se você pegar todas as aulas, né, todas as 13 aulas aqui, escolhe só uma para estudar, então estude aí a 8ª semana, que é a que mais vai ter volume de questões, né, que é a questão dos dependentes. 9ª semana foi aquele trabalhinho, né, então tá tranquilo. Questão de carência, não vai ter uma questão específica, né, pedindo prazo, pedindo quantos meses é disso, quantos meses é daquilo.
Então, a gente não vai ter uma questão específica, mas, claro, a gente vai ter alguma questão trazendo o que significa carência, né? Você precisa entender aí o que é carência para poder responder alguma questão, mas não aquela lógica de, para a aposentadoria por idade, a carência é de 15 anos para mulher, 20 homens para homem, 20 anos para homem. Não, ainda não, porque tudo isso vai ser objeto do segundo bimestre. No segundo bimestre, aí sim, a gente vai fazer esse tipo de questionamento, porque aí a gente vai ter o benefício em si, aí vocês vão poder, né, responder com mais propriedade. Agora ainda não é o momento, né, desse tipo de questão. Mas tem que saber o que é carência, assim como tem que saber aí a lógica de cálculo dos benefícios, né? Então, aqui também, mesma questão, mesma ideia lá da questão do custeio. Eu não vou pedir para vocês darem valor nenhum, não vou pedir para vocês calcular benefício, número, né? Enfim, vocês fazem direito e não matemática, né? Então, eu sei disso, eu também não gosto de matemática, então não cobro números, né? Não se preocupe. Mas alguma coisa da lógica do cálculo, né? Alguma questão aí inerente à sistemática do cálculo, pode ser que caia. A gente avança aqui na 12ª semana, crimes, né? Crimes contra a Previdência. É um assunto que talvez caia em uma questão, né? Mas ela vai aparecer talvez numa alternativa só. Enfim, é um assunto que não cai muito por ser algo, né? Não digo fora do nosso contexto, né? Porque é Previdência Social, mas é um assunto que vai muito mais lá para o direito penal, direito criminal, né? Não é aí o nosso foco, né, durante todo o semestre. E aí, semana passada, né, a questão aí de algumas regras complementares, né, algumas situações aí do Teoria Geral dos Benefícios, como período de graça, enfim, exclusão do beneficiário, algumas situações complementares, tais como a gente viu hoje, né? Então, uma e outra questão vai cair uma regrinha geral, mas, como eu falei, né, são assuntos que não caem em uma questão só disso, né? Então, vai ter lá, né, sobre a Previdência Social é correto afirmar, né? Aí, carência significa isso, período de graça aquilo, acumulação de benefício isso, então, assim, viram alternativas dentro de uma questão, né? Então, não né, não existe questões formuladas só sobre um assunto desse. Diferente aqui da questão dos dependentes, né? Dependentes, sim, a gente vai ter, que eu me lembro, acho que são 3 questões aí em cima dos dependentes. Então, isso vai ser a atividade avaliativa, né? Atividade avaliativa, o que eu recomendo para vocês é peguem esse material, né? Cada semana aqui vai ter o seu material de estudo, salvem numa pastinha, né? Deixem organizado lá pelo nome do arquivo, né? Então, aqui, dependentes, vão lá, abram o material de estudo, né? Cliquem aqui, pega lá e coloca o nome do arquivo, que já está, né? Mas, enfim, quem mexeu, deixa lá, né? Dependentes, porque na hora da atividade avaliativa, você já tem tudo organizado, não precisa entrar aqui, não precisa sair do ambiente da atividade avaliativa para entrar em outro. Aí muita gente se atrapalha e não consegue voltar, aí culpa, né, o AVA, que é uma porcaria, que não funciona, que travou, que não. Então, é aquilo, né? Pega esse material lá que está à disposição, organize numa pasta, deixe tudo, né, na sequência, deixa tudo com o nome do arquivo. Óbvio, né, a orientação é que vocês estudem, né, então estudem previamente, deem uma lida, né, passem aí os slides, porque a hora que cair a questão, você, tá lá no slide tal, né, mais ou menos no meio, vai lá, acha a resposta e manda ver, né, então fica muito mais fácil do que, por exemplo, vou jogar no Google, né, então, assim, quem, né, prefere, tudo bem, não me oponho, mas
você sabe que qualquer palavra que você põe no Google vai aparecer 2 milhões de opções, né? E algumas vêm, inclusive, erradas, né? A gente vê muita coisa em blog aí, que as pessoas respondem sem saber, né? Elas, eu acho que é assim, né? E aí esse achismo pode ser errado. Mas diga lá, Daniel. Não, era sobre não baixar, né? Não baixar os arquivos na hora da prova, que aí dá um problema e não sabe o que baixou, para onde foi. Isso é bem complexo. O professor tem razão de baixar tudo numa pasta e depois poder pesquisar por ali em vez do Google. Porque o que acontece, né? A gente está lá no portal, né, no AVA. Aí você está lá na aba de avaliação no primeiro bimestre. Aí, para você ir na aula 8 e baixar o PowerPoint que está lá, você precisa sair lá da prova, ir lá, baixar e depois voltar para a prova. Então, veja, esse vai e vem, muitas vezes a pessoa não tem habilidade para... Aí ela se perde, aí a questão... É só 3 horinhas. Acaba... Claro, vamos pegar um outro cenário, né? Quem montou uma estação de trabalho, tem 2 monitores, abre 2 navegadores, aí já é mais profissional, mas vamos pegar a média aí, vocês não têm todo esse equipamento aí para fazer, então a recomendação salva numa pastinha aí, enfim, vocês já não são crianças, vocês sabem mexer em computador muito melhor que eu até. Diga lá, Emerson. Professor, quanto às fontes de custeio, salvo engano, no artigo 195 especifica que as fontes de custeio da Seguridade Social, elas advêm ali do governo federal, do estado, do Distrito Federal, do município, bem como de toda a sociedade. Então, abrange um todo. Se não estou enganado, no artigo 94 especifica alguma coisa sobre também, bem como na parte que fala sobre ali a questão tributária também na Constituição Federal. Nesse viés, dá para se entender que o governo ele pode retirar de outras fontes, além daquelas que estão destinadas a cada instituição, verbas para complementar o pagamento ou o custeio desses órgãos, né? Porém, como na questão do que o senhor disse, não entra, no caso, esses artigos constitucionais, mas sim, especificamente, os artigos que estão relacionados ali, ou os fatos em si que estão relacionados diretamente aos benefícios, é isso? É que, na verdade, assim, né, a gente tem o artigo 195, ele vai trazer as 4 bases em que se permite a instituição da contribuição previdenciária. É isso que eu quero, isso que vai cair, né? Então, 195, inciso 1º, 2º, 3º e 4º. O que acontece, né? Faltando dinheiro para o INSS, esse dinheiro pode vir de qualquer outra fonte, dos impostos, enfim, de qualquer outra fonte. Isso não cai, até porque, né, é impossível, isso aí é direito financeiro, e nem direito financeiro é tratado esse tipo de assunto. Então, é o 195, inciso 1º, 2º, 3º ou 4º, que vão trazer as bases, né, aquilo que a gente fala em direito tributário, que é o critério material, né, é o verbo mais o complemento, né, então, folha de salário, sobre receita, sobre o lucro, enfim, né, mas não passa muito disso e não se aprofunda muito também. No máximo, eu vou perguntar para vocês aí quais são as contribuições, né, qual é a lógica aí do 195. Então, não perco muito tempo, né, não perco muito tempo com essa parte de aprofundamento das fontes de custeio aí, que não vale a pena, né, não vale a pena. Então, pessoal, basicamente é isso. Um outro detalhe que vocês também já sabem, mas o sistema, ele torna as questões aleatórias, né? Então, a questão 1 para um de vocês é a questão 10 para o outro. Dentro da questão 1, a alternativa A é a correta para o Emerson, e lá para o Daniel vai ser a letra C, né? Então, evitem aí de ficar trocando zap, né? A certa é a A. A da qual questão em qual, né?
É claro que eu tomei o cuidado aí de não numerar as questões, então vocês não vão saber qual é a 1, qual é a 2, é tudo questão, né? A questão, porque senão é muito fácil, né? Porque ele numina cada questão, então eu tirei o número. Mas enfim, né? Vocês já são grandes, espero aí que cada um resolva o seu jeito, né? A gente sabe que no modo online, com pesquisa livre, né, nada impede de vocês fazerem em conjunto, né, mas a gente não espera que isso ocorra, né, o sistema ele não consegue bloquear esse tipo de situação, nem a gente, o único jeito que teria era vocês irem até a faculdade para fazer a prova, que também não tem estrutura para isso, então o que acontece? Vocês podem, né, mas o que eu penso é assim, vocês estão pagando e pagando caro, né, para aprender, né? Se vocês levarem de qualquer jeito, vocês não aprendem, mas estão pagando igual, né? Então, eu dou sempre um exemplo de uma turma aí que se formou há um ano atrás, né? Era aquilo, né? Era uma façanha, ninguém ia para a aula, né? Era aquele patamar mínimo para não reprovar, né? Todo mundo lá com 70%. De um modo geral, né, quem ia para aula não estava nem aí, era presencial ainda, então era celular o tempo todo. Aquilo, eu dava aula para as paredes, né, e foi. Aí chegava na prova, era um fenômeno, né, o pessoal era muito bom e todo mundo tirava 9, 10, 9, 10, 9, 10, né, e tudo bem, paciência, né, de algum jeito, alguém resolveu e conseguiu ajudar os outros. Aí é curioso, né? Uma das pessoas que encabeçava essa situação se formou, passou um mês, ela começou a me mandar e-mail, estava precisando de ajuda numa questão previdenciária, né? Mas uma questão óbvia, uma questão básica, algo que foi falado em aula, algo nada complexo, né? E aí, né, aí eu pensei, bom, adiantou pagar a mensalidade? Adiantou fazer o curso? Adiantou, né? Perder esse tempo, né? Aí eu respondi para ela, ok, né, tal, para consulta formulada, minha hora de trabalho é tantos reais, né, se você quiser me pagar, eu respondo a pergunta, né? Então, infelizmente, eu tratei ela da moeda que ela construiu, né? Se fosse um aluno participativo, uma sala aí que, enfim, que valesse a pena, eu respondia na boa, era 2 linhas lá, respondia, não, fiz aquela coisa de advogado, né, de médico, né, você primeiro paga, depois você fala com a pessoa, eu fiz igualzinho, né? Para a resposta da sua pergunta, tal, estimo, né, uma consulta de 1 hora, tantos reais, ponto, né, também nunca mais apareceu, então, né, ilustrando, né, como essa ideia, vocês podem burlar o sistema, podem se unir, fazer em grupo, podem, mas o dinheiro é de vocês, né? A prova da OAB vai chegar mais cedo ou mais tarde, e aí não vai ter grupo, não vai ter WhatsApp, não vai ter nada aí para auxiliar. Mas todos são grandes, todos são vacinados, imagino que boa parte da turma pague a sua própria mensalidade, então, né, tá dado o recado aí, uma boa sorte. Emerson, palavra final para você, aí a gente encerra. Só uma dúvida, professor. Vai cair alguma coisa em relação ao BPC? Porque ele não pertence à Seguridade Social. Não cai. Já foi objeto de trabalho, já foi avaliado lá naquele trabalho, né, os 30%. Então, na prova não cai. Até porque não teve aula, né, específica. Na verdade, teve, né, a gente comentou, mas não cai. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Agradeço a paciência, a compreensão. Boa sorte aí na semana de avaliação. Segunda-feira que vem não tem aula, não vai ter live, só é a semana de avaliação. A gente volta lá no dia 10 de maio, né? Se tudo der certo, estaremos aí ao vivo e a cores. Tá bom, pessoal? Então, obrigado, professor. Boa noite, professor. Obrigado, professor. Boa semana, colegas de prova aí. Boa semana. Boa noite, professor.